Exemplo 4. Então, a elasticidade da demanda em relação à tarifa do sistema de transporte público de uma cidade X é menos 0,3, quando a tarifa média é de 80 centavos por viagem. É barato, não? Supor que o sistema transporta 200 mil passageiros no período do pico matutino diário, e aí a gente quer estimar a queda na demanda se a tarifa média cresce 2,5%. Então queremos entender o seguinte: o dono da empresa, né, tem essa situação, né? Sabemos a elasticidade, né, ao preço de 80 centavos por viagem. Sabemos que transporta aí 200 mil passageiros, mais ou menos, né? Uma média diária. E a gente quer estimar, então, quanto que será que cai a demanda se eu aumentar o preço em 2,5%. Né? Então, um pequeno aumento no valor do preço. Né? O que vai acontecer com a demanda? Né? Quanto vai cair a demanda? Tá? Então, essa aqui é a ideia. Bom, e no item B é ilustrar a sensibilidade desse resultado em relação ao valor da elasticidade. Então, pegar alguns valores de elasticidade e tentar entender, né, como que funciona a demanda, tá? Então vamos lá. No item A, então, a gente tem que vamos fazer essas notações. Q vai ser a demanda, que é o número de passageiros, no caso aqui 200 mil. TAR vai ser a tarifa, nesse caso aqui 80 centavos. E de TAR é a elasticidade, elasticidade da demanda em relação à tarifa, que o problema é que é menos 0,3. Tal é o aumento de percentual na tarifa, que no item A é 2,5. Então é feito aqui, 2,5. Delta vai ser a variação percentual na demanda, e delta aqui é a variação na demanda. E a gente quer entender a variação na demanda, né? Estimar a queda na demanda. Então, o número de passageiros que vai diminuir se eu aumentar o preço em 2,5. Tá? Bom, uma vez entendido isso, então vamos apagar essa parte aqui para a gente utilizar esses dados aqui. Tá? Então, sabemos disso. Então, a gente tem o seguinte problema. Bom, então eu quero estimar. Então, a variação percentual na demanda é dado pela elasticidade, né, naquela de 80 centavos, né, vezes a variação, que é 2,5%. Tá? Então sabemos que a elasticidade na tarifa, né, em 80 centavos é menos 0,3 vezes 2,5. Então o que a gente obtém aqui, 0,3 vezes 2,5, a gente obtém 0,75. Então, menos 0,75%. Essa é a variação na demanda. Pequena variação, né? Mas como a gente tem 200 mil passageiros, então vamos tentar entender quanto que é a variação, o delta aqui, a variação direta na demanda. A gente sabe que 100% da demanda corresponde, né, a 200 mil passageiros. Eu quero entender quanto que corresponde menos 0,75% dentro da demanda. É isso que eu quero calcular, né, que é a nossa variação na demanda, que é o nosso delta aqui. Então, usando regra de 3 aqui, simples, o que a gente obtém é que o delta aqui, né, vai ser, então, 200 mil vezes 0,75, né? Então faz esse produto entre os dois, né? Vezes menos 0,75, e aí eu divido por 100. Então o que a gente obtém é uma variação negativa de 1.500. Então significa o quê? Significa que se eu aumentar o meu valor da minha tarifa em 2,5%, então eu vou perder 1.500 passageiros, tá?
Então, tecnicamente, parece muito, mas perto de 200 mil passageiros é pequeno. Essa perda é pequena. Tá? Então, nesse sentido. Então, observamos que a gente não utilizou diretamente o valor da tarifa, né, de 80 centavos. Mas a gente utilizou indiretamente aqui quando a gente utilizou esse valor dado aqui da elasticidade nesse nível da tarifa praticada. Tá? Bom, então esse é o item A. No item B, pede para a gente estudar a sensibilidade da elasticidade nessa situação. Então, para isso, a gente vai supor duas elasticidades, né? Então, aqui a gente tem 0,3, a gente vai pegar 0,2 e 0,4 para tentar entender o que vai acontecer. Então, no item B, então vamos supor aí que a gente tem, então, a elasticidade da tarifa, né, claro, em 80 centavos, menos 0,2, e outra situação em que a elasticidade da tarifa seja 0,4. Né? Então vamos entender como que funciona o nosso problema. Tá? Então, olha só, para a elasticidade da tarifa igual a menos 0,2, o que a gente tem? O delta, que é a variação na demanda, ele é dado de que forma? Ele é a elasticidade, que é menos 0,2, vezes a variação na tarifa, que era de 2,5%. Né? Então, essa variação aqui ficaria 0,2 vezes 2,5, ficaríamos com menos 0,5. Essa seria a variação na tarifa. Então, se 200 mil, né, 100%, corresponde a 200 mil passageiros, o que vai corresponder então em menos 0,5%? Né, vai corresponder a x. Então quer dizer, x não, a delta aqui. Então daqui a gente tira, né, utilizando essa regra de 3, que a gente tem então 200 mil vezes menos 0,5 dividido por 100, obtemos então que a variação é de menos 1.000. Então quer dizer que a gente perde 1.000 passageiros. Né? Se a elasticidade for 0,2, então um aumento de 2,5 na passagem causa uma perda de 1.000 passageiros. Né? E se a elasticidade, né, então para a elasticidade sendo igual a menos 0,4, a gente vai ter então que a variação na demanda é menos 0,4 vezes 2,5. O que a gente obtém aqui é 1. É exatamente menos 1%. Né? Então, olha só, é o dobro do que a gente tinha. Então, a gente vai ter então 100% correspondendo a 200 mil passageiros. E aí a gente tem menos 1%, a gente quer saber quantos passageiros vai ser correspondido, né? Que é a variação na demanda. Daqui a gente obtém que a variação na demanda é dado por 2.000, por menos 2.000. Tá? Então quer dizer que a gente tem para menos 0,2 a gente tem 1.000, menos 1.000 de demanda. Para 0,3 a gente tem 1.500 de demanda. E para 0,4 a gente tem menos 2.000, uma queda de 2.000 passageiros na demanda. Então por isso a gente pode ver que assim, quanto maior a elasticidade em valor absoluto, né? Então maior nesse sentido aqui, maior é a variação na demanda, maior é o número de passageiros que vão parar de utilizar aquele sistema de transporte.